Fala galera, estamos aqui com o Rafael, meu primeiro aluno de mentoria. Talvez ele nem saiba, mas foi por causa dele que eu comecei a chamar de mentoria dos 01s, que depois que juntou os meus primeiros lugares com os primeiros lugares dele, foi que eu comecei a chamar tudo de 01. E aí, Rafael, beleza, meu cara? Beleza, Yuri, e você? Tudo certo, prazer estar aqui com você novamente. Mas se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco aí de você, teu nome, onde é que você mora, o que é que você faz. Claro. Bom, eu sou Rafael Belda, já trabalho com desenvolvimento de software já há uns 20, quase 20 anos, sempre na área privada, mas em algum momento eu julguei que para minha vida seria interessante ir para a área pública, vi algumas boas oportunidades e acho que é isso, no desenvolver da conversa eu vou falar um pouquinho mais. Beleza. E como foi que tu me conheceu? Pois é, então, é curioso. É, eu sempre, eu tenho um amigo que ele é auditor fiscal, da área de TI em São Paulo, e eu sempre conversei com ele, vi como é que era o dia a dia na Cefases, e sempre me chamou muita atenção, né? E então eu sempre estudei para a área fiscal, né? Para o concurso. Mas assim, sempre foi um segundo plano, nunca tinha sido aquele, sabe, aquele primeiro plano, aquela ambição mesmo. Mas aí saiu, porque a gente estava na baixa de concursos naquela época. Agora, então, na pandemia, está mais baixa ainda, mas vai voltar, né? Mas naquela época já não estava no volume que tinha sido, por exemplo, o concurso da Cefaz São Paulo 2013, que foram mais de 100 vagas, né, para TI. Então, aquilo também me motivou. Mas aí eu fiquei meio desanimado por conta do volume de vagas menor. Mas aí apareceu o Cefaz Santa Catarina, né? E aí eu falei, puxa, esse é realmente um concurso que eu mudaria a minha vida, né? 2018. Foi 2018, é isso aí. Aí eu falei, bom, então deixa eu estudar, né, cara? Estudar mais pesado e comecei a estudar um pouco mais pesado e fui para Santa Catarina todo feliz e voltei triste, né? Então, assim, a prova foi dura, eu realmente não estava preparado e com uma mentalidade correta em relação ao mundo dos concursos. E, e aí eu olhei seu nome lá quando saiu, né? Eu vi lá Yuri. E eu já tinha acompanhado outros concursos e visto que você também era primeiro lugar. Aí eu falei, meu, o que que esse cara tá fazendo que eu não tô fazendo? E aí eu te chamei no WhatsApp, né? Falei, olha, parabéns pela sua aprovação. Eu queria umas dicas, né, cara? Tô fazendo alguma coisa errada aqui do meu lado. E aí é, a gente meio sem querer, né? Começou uma mentoria, né? Foi assim, né? Acho que as coisas também às vezes começam sem querer. Você falou, cara, vamos lá, você vai ser meu primeiro aluno, eu vou fazer um experimento e tal, e vamos ver o que aí estamos aí, né? Aí, Exatamente, Rafael foi o primeiro aluno. Foi realmente, se não fosse tu chegando para mim e dizendo, ó, cara, eu vi que tu disse que talvez fosse fazer mentoria, se tu for fazer, fala comigo. E realmente, quando tu me mandou essa mensagem, eu pretendia, mas não naquele momento, era coisa futura. Mas aí, até por uma recomendação do professor Ramon, que hoje trabalha aqui comigo, ele era mentor na época, né, coach. Aí eu queria começar, ele falou, cara, pega um aluno aí para tu já ir testando. Aí quando ele falou isso, é verdade. Inclusive, teve um cara que falou comigo, que era o Rafael. Aí eu fui lá, falei contigo e a gente começou, né? Começou ali em março, né? Entre fevereiro e março de 2019. Se eu não me engano, foi quando a gente eu nem começou a lembro, mentoria. eu nem Foi lembro, o tempo voou aí agora. por aí. Mas tu tinha alguma, né, porque querendo ou não, é um investimento ali financeiro para fazer, não tem garantia, né, de retorno. Tu tinha alguma objeção, alguma coisa que tu pensou, pô, será que eu entro mesmo? Teve algum pensamento É, assim? cara, eu acho que assim, depende do tamanho do seu sonho, né? A verdade é essa, assim, se você, claro que restrição financeira você tem que sempre considerar, né? O concurso não é tudo na vida, mas
eu almejava um futuro diferente para mim, né. Então, eu não é que eu não medi esforços, porque obviamente se fosse algo muito caro eu não faria, mas era um preço acessível, e eu estava determinado a isso, entendeu. Então eu queria, e quando a gente quer, a gente corre atrás, né, meu. Perfeito, com certeza. Essas palavras aí que tu falou, né, de querer e de estar determinado, né? Em outras palavras, tu decidiu que ia ser aprovado em um concurso e ia fazer o melhor possível, né? É, então, esse é um ponto, né, e assim, eu acho que essa é uma mensagem que de aprovado já, né. Eh, eu acho que a gente tem que seguir a teoria do melhor possível, né. Você tem que fazer a sua parte. Você começa desse pressuposto. Se você não fizer a sua parte, não vai acontecer nada. Agora, eu quando entrei na mentoria, eu não me imaginava em primeiro lugar. É verdade, a gente até bateu vários papos a respeito disso, né. E aí eu peguei primeiro lugar, então assim, em 2 concursos inclusive. Então, eu acho que a gente tem que ter pé no chão, não parar a vida, entendeu, em relação a concurso. Eh, depois acho que vai ter perguntas de carga horária e tudo mais, mas assim, não acho que a gente tenha que parar toda a nossa vida e ir para esse caminho, né. Eu fazia o meu melhor, eu sabia que eu tinha o melhor coach, eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu fazia a minha parte. O resto, cara, você vai para a prova, faz a prova e se não passar, você vê o que você faz, provavelmente você vai insistir em outro, entendeu? Até você passar. É mais ou menos por aí, né. Perfeito, né? Só para o pessoal saber quando o Rafael disse que fazia o melhor dele, né? Porque ele é um cara que trabalhava na iniciativa privada, geria ali 20 pessoas, né, Rafael? Ou seja, era um cargo de liderança, tem a esposa, filho, então realmente tu dava o teu melhor, era pouco tempo na média, né? Eu acho que dava o quê? No máximo 15 horas por semana, né? Na grande maioria do tempo. Era no pré-edital era às vezes até menos, né, acho que dava Isso, umas 12, 11, 13 12, horas, não era muito exato, tempo. né? Mas era o melhor que ele podia e o principal, ele se manteve consistentemente fazendo esse melhor aí, pelo menos do início da mentoria até a primeira aprovação, se eu não me engano, foram 8 meses. Isso, E aí isso. o segundo primeiro lugar veio 2 meses depois, né? Que foi o TRF3 que você está lá hoje, né? Eu não isso, acho que foi mais eu não lembro exatamente os períodos, mas acho que foi isso mesmo, foi TRF4 e TRF3, Depois. analista judiciário, área de TI, né. Perfeito. E aí, mas só para ficar mais claro, o que foi que realmente fez tu confiar em mim, dar esse voto de confiança? Ah, acho que é o óbvio, cara. Você, acho que assim, você pegou o primeiro lugar em quantos concursos, né? Então, assim, você olha e fala, meu, esse cara, ele é diferente, ele sabe estudar. Eh, e aí depois eu vi na prática que quando a gente começou a mentoria, muitos dos meus, quando a gente a jornada do concurseiro, ela é muito sozinha, né? Porque você tem a família, que é uma coisa que nem você falou, é sem garantia, você não sabe se você vai passar. Então, a família segue o rumo normal, o seu emprego atual também segue o rumo normal. Aí quando a gente começou a mentoria, eu percebi que, eu fazia muita coisa errada, né. E muita, sabe, aquela história de, puta, comprar livro às vezes, estudar por livro, querer ser perfeito, né, para estudar com todas as minúcias, determinados assuntos. E aí eu percebi que você tinha um método completamente diferente do que eu tinha. E eu falei: "Meu, então é isso, entendeu? Vamos estudar dessa forma". E aí realmente deu resultado, né, na prática. Perfeito. Fala então mais um pouquinho o que era, quem era o Rafael concurseiro antes da mentoria, o que é que tu fazia? Tu era concurseiro de edital ou se tu mantinha ali uma constância? Quais resultados tu teve? E um pouco mais aí de como foi que mudou depois da mentoria. É. O meu eu acho que foi uma evolução natural, né. Eu comecei
de forma bem despretensiosa, sabe? Eu tinha algumas coisas na iniciativa privada que me incomodavam, eu já não estava mais muito contente. Então eu comecei a armar esse plano B, vamos chamar assim. Mas a gente começa pelo caminho que todo mundo começa, né? Assim, a gente começa é, indo nos sites de grandes vendedoras de cursos, e você começa a fazer e também criar coisas, como eu vou ser diferente, né, da massa que estuda. E aí você começa a criar coisas na sua cabeça, né? Então eu comprava livro, então eu li livro, né, aqueles livros daquele tamanho de direito, sabe, coisas do tipo. E eu ia para a prova. Eu acho que isso eu sempre tive em mente, que precisa fazer prova. Você tem que fazer, assim, para se testar sempre. Mesmo que você não tenha interesse pelo cargo, você vai lá e faz. E, obviamente, eu não ficava dentro das vagas, né? O meu aproveitamento era razoável, mas eu não ficava dentro das vagas. E então, acho que esse era eu, sem muita... O estudo consistente, eu nunca tive também, né? Eu fazia um estudo meio esporádico, sem muito afinco. Até sair Cefaz Santa Catarina. E quando eu vi o edital de Santa Catarina, aí eu comecei a estudar um pouco mais. Aí depois, cara, da nossa mentoria, mudou completamente, né? Então, assim, eu não, eu me comprometia, eu consegui ter racionalidade no estudo e não só isso, acho que melhorou muito o meu entorno, porque quando você tem um caminho claro, um mentor como você, que sabe o que está falando, já chegou lá, você perde muito das suas preocupações que você tinha e muito das suas crenças, né? Acho que é isso. Então você terceiriza isso. E é bom terceirizar para quem conhece. Então era isso. Você vai para a prova muito mais seguro, né? No final do dia, porque você já sabe o que esperar, você já sabe como vai ser e ter a tranquilidade também de ter feito o melhor possível. Acho que essa foi a mudança. Perfeito. E como é que foi que tu sentiu quando tu viu lá o primeiro lugar no TRF4, depois no TRF3? Como é que foi aí É, esses sentimentos? o sentimento é maravilhoso, né? Assim, é um sentimento que se mistura de missão cumprida com, sabe, você olha para trás tudo que você fez, é bem emocionante, assim. É, eu no 4 foi, assim, eu sempre fui um cara ansioso, né? Então no 4 eu estava no aeroporto voltando, fazendo conta tipo, lembrando das questões, sabe? Nossa, mas e essa questão? Será que eu acertei ou não? Aí ia no Google, acho que acertei, acho que essa daqui eu errei, não sei o que lá e tal. Então eu voltei para São Paulo, assim, sabia que tinha ido relativamente bem, mas não sabia quanto que o pessoal tinha ido, né? Como que o pessoal tinha ido. E aí já no gabarito eu já olhei e falei, meu, fui bem, foi bacana. E aí, na verdade, você sabe da sua aprovação, no meu caso, para o TRF4, foi até antes de sair, né, o resultado final, porque você vai no olho na vaga e você vê lá que mano, ninguém me pega, né? Então essa sensação é muito boa, né? É ótimo, você ainda fica com o pé atrás. Agora, o TRF3 não foi assim. O TRF3 foi mais complicado para mim. E eu acho que essa talvez seja a lição mais importante que eu posso deixar aqui para a comunidade, vai, concurseira, que é o melhor possível, né? Cara, eu fui para aquela prova, eu fiz a prova e na objetiva tinha algumas questões que até hoje eu não concordo com aquele gabarito, mas por por precisar ficar nas primeiras vagas para você ser chamado, eu errei acho que umas duas, três questões relativamente fáceis. E no olho na vaga, meu ranking caiu.
E aí a gente até, depois eu lembro que a gente bateu o papo e falou, putz, acho que não deu, né? Era justamente o concurso que eu queria, mas acho que não deu certo. E aí bate o desânimo, tal, né? Normal, inicial, passa um tempo, depois você reanima. Mas as coisas dali foram melhorando, né? Então, eu olhei, depois de um tempo, eu vi que eu estava em segundo lugar no ranking. Eu falei, caramba, como assim? Eu estava lá embaixo e agora estou em segundo lugar no ranking. É porque o critério de nota da FCC aplica peso e eu fui muito bem na parte objetiva, na parte geral, né? Não tanto na parte de TI. Mas mesmo assim, aí saiu o resultado preliminar das objetivas, eu acho que eu estava em quarto, quinto lugar, alguma coisa assim, né? Aí você não é que desanima, você ainda está bem, mas, né, você fica meio assim. E aí saiu a nota da discursiva, né? E aí a nota da discursiva me levou lá para primeiro lugar e eu não esperava, de verdade, eu não esperava. Foi bem bacana aquela sensação de, sei lá, de prêmio mesmo, né? Você olhar, é meio que ganhar na loteria também, sabe? Você fez sua parte, mas você também, a sorte, eu acho que esse é um ponto, assim, as pessoas falam, não, é só estudar, estuda pra caramba, que você vai chegar lá. Sim, é o pré-requisito, mas para você pegar um primeiro lugar, o fator sorte também conta. Se tivesse caído na discursiva, aquilo que eu não estudei e poderia ter acontecido, eu não estaria em primeiro. Então, acho que esse também é um ponto assim da gente perder, mas a gente não controla tudo, cara. Esse é o ponto. Então, assim, mas a sensação foi muito boa, né? A sensação de passar, é demais. Legal. E para o futuro, pelo menos aí em termos de concurso público, o que é que rolou depois dessas aprovações, pandemia e daqui para frente? Pretende ainda alguma coisa? Veio a pandemia, né? Então, é, tem alguns concursos em mente. Eu tenho a questão de São Paulo aqui, né? Tenho que ficar em São Paulo ou enfim, por questões familiares. Então, tem TCM São Paulo aí, né? Então, não venho estudando com tanto afinco, é, mas em breve retomo com mais afinco. Mas eu acho que assim, eu estou julgando muita coisa na minha vida, né? Depois dessa mudança. Eu estou passando ainda por um processo de mudança. É, mas a área fiscal sempre me chamou a atenção. Então, eu tenho vontade de trabalhar na área fiscal. Eu estudei, o pouco que eu estudei para a Cefaz Santa Catarina eu vi que é uma área bacana, e eu acho que isso é importante, é você ter o que você vai trabalhar ali, cara. Então você tem que se ver trabalhando, Uhum. entendeu? E fazendo aquilo. Então eu acho que esse seria o caminho aí. Perfeito. Mas seria área fiscal ainda TI ou abrangindo para a área geral? É uma boa pergunta, cara. Eu gosto muito de TI, então eu continuaria em TI, né? Uhum. A princípio, mas a realidade aí tá difícil. Não tem tanto, né? A gente sabe que não tem um monte de concurso aí. Tem bastante concurso, mas as vagas estão tá apertando. Então, não sei. E para geral, talvez, a depender do cenário, mas a princípio TI. TI é o melhor caminho, cara. Eu acho que a concorrência ela é alta, mas eu acho que a área geral ela é bem concorrida, cara, é bem difícil, né? Então, TI é um caminho, é um caminho duro? Mas eu acho que é um caminho menos duro do que a área geral, pelo que eu entendo. Eu concordo com isso daí também, porque acaba a área geral, apesar de ter mais vagas, mas eu acho que o nível da concorrência multiplica ainda mais do que a quantidade de vagas. Ah, tem 5 vezes mais vaga, mas, pô, vai ser 10 vezes mais difícil, porque, pô, todo mundo que é formado, né, direito, contabilidade, administração, engenharia, essa é a galera que faz a área geral. Sim, TI é só quem é formado em TI, é bem menos gente, mas realmente também tem menos vaga, é de é relativo, pesar. é complicado. Porém, TI é um mercado muito aquecido na área privada, então
tem muito Show, talento show. que está ali na área privada, né? É, Agora, a área geral, a gente sabe que a realidade de TI ela é diferente em termos de remuneração para o mercado, né? Então, tem essa. O pessoal encara mesmo como um plano A, né? é. Então, esse é bem bom, enfim. Mas vamos ver, né? Uhum. A gente tem que encarar o que aparecer, cara. Tem É. que faca na Então, caveira. então, assim, TCM São Paulo mais para o curto prazo, mas tá pensando no Cefaz São Paulo para o médio prazo, longo prazo, a gente não sabe, né? Mas, ou seja, tu É. não aposentou, tu ainda Não pretende. aposentei. Acho que Cefaz São Paulo e ISS São Paulo são dois que me chamam a atenção. Cefaz Santa Catarina também, obviamente, mas vai demorar um pouquinho. Tem muito concurso bom em Brasília também, né, cara? Eu acho que Brasília, eu fui a título de só como treineiro, vamos dizer assim, fui fazer o TST. Eu achei uma cidade bacana também. Então, e Brasília, assim, é onde acontece o governo, na verdade, né? Então, se você quer, eu posso estar enganado, já olhei em outros países e tal, mas onde as melhores remunerações vão estar, as melhores oportunidades da área pública vão estar, na minha visão, é em Brasília, né? Perfeito. Acho que é isso. Né? Bem, inclusive, o concurso da CGU está movimentando aí, ninguém sabe, né? Senado e Câmara vai e volta também, é pior ainda, nunca se sabe, mas assim, com certeza, na média, as melhores remunerações de TI, onde tem mais concurso, com mais vagas e com remunerações melhores, na média, com certeza é Brasília mesmo. É claro, tem que ver essa questão de se vai ou não, É, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: se fizer minimamente sentido, estuda. é. Depois que você for aprovado e chamarem, aí você decide se realmente vai ou não. Isso é bacana. O TRF4, eu prestei com esse minimamente possível, né? É, e eu fui até lá, cara, conheci as pessoas, fui nomeado, fui nomeado não, fui nomeado e antes, né, na verdade, de ser nomeado, eles já me avisaram que tinham a intenção de nomear e eu falei, cara, eu vou até lá, vou conhecer, vou ver o pessoal, vou ver como é e se não fosse a questão familiar da localidade mesmo, eu teria ido também. Eu acho que eu gostei muito do ambiente, eu achei o pessoal gente finíssima como me receberam lá. Seria bacana. Enfim, mas não deu. Mas eu concordo com você. Se não tivesse o passo do TRF4, provavelmente eu não teria a experiência do TRF4, não teria não estaria no TRF3, entendeu? Sim, Então eu acho que a gente tem que se estimular porque a partir do momento que eu falei eu quero TRF4, mudou tudo, você entendeu? Mudou toda a ambição, mudou. Se você fica estudando querendo um edital lá na frente e tal, é totalmente diferente de quando você tem um edital para você brigar, mesmo que depois você não queira. perfeito. E também o fato de tu já estar aprovado no TRF3, tu sabia que cedo ou tarde ia ser chamado, acho que também ajudou a não ir para o TRF4, né? Não, na verdade não, porque É. o resultado do TRF3 saiu depois de eu declinar o TRF4. Ah, Foi assim, quando eu lembro bem, quando eu cheguei lá em Porto Alegre, conheci o pessoal, eu tinha acabado, uma semana antes eu tinha feito a prova do TRF3. Então, na minha cabeça, eu estava reprovado no TRF3. então foi bem mais Entendeu? difícil, bem mais difícil a decisão do que eu imaginei. Foi assim, foi complicado, mas realmente não dava por uma questão de laços familiares aqui em São Paulo mesmo, né? Show. Mas, enfim, foi um passo importante, com certeza. Beleza, Rafael. Pois, cara, obrigado aí. Se quiser deixar aí uma última mensagem aí para o pessoal, para os concurseiros de TI que ainda estão na luta, manda aí. Não sei, nem eu acho que assim, acho que a gente falou bastante coisa. Eu que te agradeço a mentoria. Eu acho que foi uma parceria muito bacana, mudou minha vida. É, e para o pessoal que estuda,
eu não sei, tem para aqueles que realmente, aqueles 5% que realmente estudam, né, que estão determinados a passar, é uma jornada difícil mesmo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas se você tem essa ambição, essa vontade, vai para cima. O Yuri assim, é o melhor caminho, né, com certeza, é o melhor caminho, é o catalisador aí para aprovação. E eu acho que é seguir aquela lógica do melhor possível, né? Ter a consciência de que você está fazendo o melhor possível, mas por outro lado também não deixar sua vida parar, né? Porque é meio complicado eu vejo muita gente falando, meu, para tudo, faz. Tem gente até que sai de emprego para estudar para concurso. Aí é minha opinião pessoal. Eu acho que você tem na sua vida como vou dizer assim, várias frentes. Você tem que ser um bom pai, você tem que ser um bom filho, um bom marido, um bom profissional onde você trabalha e também um bom concurseiro, né? Então você tem que ter isso se manter firme e medindo. Acho que esse é outro ponto também. Você tem como medir ao longo do tempo a sua evolução e quão distante você está daquilo que você almeja, para você se repensar e fazer planos, né? Então, acho que esse também é um outro ponto. Não ficar simplesmente mergulhado em alguma coisa e não tirar a cabeça para fora e ver o caminho que você está seguindo, né? E sempre repensar e ajustar planos. Foi o que eu fiz. Eu sempre quis carreira fiscal, mas, cara, não tinha muito concurso fiscal. Então, teria que mudar, né? E aí eu fui para a área jurídica e não me arrependo disso. Valeu, Rafaelzão. Obrigado novamente. E tchau aí pro pessoal. Até a próxima. Valeu.